upload desse arquivo. Estão faltando só 2 alunos, provavelmente o Bruno Lima e o Ezequiel. Se por acaso alguém tiver o contato desses dois, do Bruno e do Ezequiel, manda o do Bruno, até tenho aqui, eu vou até ligar mais uma vez para ele. Mas se alguém tiver também do Ezequiel, dá um... Viu, Kaique? Se você tiver o zap aí do Bruno, dá um zap para ele. Às vezes ele esqueceu da aula de hoje. O outro rapaz é um que nunca apareceu, então vai continuar desse jeito. Ô, pessoal, eu vou começar com uma rapidíssima e vergonhosa revisão, mas é só para a gente mais ou menos ter a ideia na cabeça para introduzir o assunto de hoje. Vamos lembrar que a gente partiu basicamente do modelo do espaço livre e aos poucos a gente vem construindo, né, modificando. Alguém está com o microfone ligado aí, tá? A gente vem construindo, modificando, segundo o ambiente, esse modelo para obtermos alguma coisa mais robusta adiante, né? São modelos mais ou menos baseados em fenômenos físicos. Tá? Então, vamos lembrar lá atrás, sem entrar nos detalhes, que o que nós estamos calculando, pelo menos por enquanto nesse curso, é a razão entre aquilo que a gente definiu como sendo a potência do transmissor, PT, ou seja, é a potência que aquele transmissor iria irradiar, caso do transmissor, passando pela linha de transmissão até a antena, não houvesse perda nenhuma. Caso haja perdas, tem uma eficiência por trás disso, que é levada em consideração dentro do modelo. Do outro lado, temos um receptor. Então, é uma antena que agora faz o papel do gerador, ligada através de uma linha de transmissão num receptor. Então, a relação, a razão entre a potência média transmitida e a potência média recebida, assumindo uma onda monocromática, né? uma portadora sem modulação, frequência constante, ela é definida como sendo PT sobre PR. Alguém pode questionar, por que não ao contrário? Por que não PR dividido por PT? É porque esses cálculos geralmente são feitos em decibéis. E se você definir desse jeito, vai dar um número maior do que 1. Consequentemente, em dB, vai dar um valor positivo. Então, a gente não costuma falar atenuação de menos 20 dB. O negativo já está na palavra atenuação. Então, para manter essa lógica e a atenuação em dB ficar positiva, ela é definida dessa maneira. Em decibéis, 10 log da razão PT sobre PR. Essa é a nossa atenuação em dB. E para o modelo do espaço livre, aquele onde só existem as antenas flutuando de alguma maneira nesse espaço sem nenhum obstáculo em volta, em decibéis, o modelo é dado por atenuação em decibéis, é menos o ganho da antena transmissora em decibéis, e neste ganho já entra em consideração tanto a diretividade da antena transmissora na direção da antena receptora, como também a eficiência do transmissor. Menos, porque quanto maior o ganho da antena, menor é a atenuação. O ganho diminui a atenuação do enlace. Do outro lado, idem para a antena receptora. Então aqui você tem menos o ganho em decibéis da antena receptora. Pelo fato da radiação, quando você está suficientemente afastado da antena, ser uma onda esférica, você tem aqui uma atenuação de espaço livre. Não confundir com aquela do modelo do espaço livre. Isso aqui tem a ver com um fenômeno físico. A onda, né, a frente de onda torna-se esférica quando já chega lá em cima do receptor. Então, naturalmente, quanto mais longe você estiver, menos potência chega no receptor. É a variação da densidade de potência com o inverso da distância ao quadrado. Por isso que aqui aparece 20 log.
esse 20, o 2 que aparece aqui, na verdade, estava elevando esse fator aqui ao quadrado. Quanto maior é o comprimento do enlace, quanto maior a distância d em relação ao comprimento de onda, maior é a atenuação desse modelo do espaço livre. E, finalmente, uma coisa que a gente não vai considerar aqui no curso, se eu estou lembrando direitinho, é possível descasamento de polarização entre as antenas transmissora e receptora. Então, para manter o modelo completo, a gente inclui também aqui qualquer perda que vá afetar o casamento de polarização entre as antenas do enlace. Como esse fator de perda de polarização é sempre um valor menor do que 1, entre 0 e 1, o log disso é negativo. Com esse negativo daqui, ou seja, isso aqui terá sempre um valor positivo ou nulo, que vai aumentar ou não mexer em nada no valor final da atenuação em decibéis do modelo espaço livre. E, com isso, concluímos a revisão do modelo do espaço livre. Alguma pergunta? Vou prosseguir. Isso aqui, ó, é o segundo conjunto de transparências que eu chamei, talvez no Moodle, de Propag 2. Depois de visto o modelo do espaço livre, a gente foi para o modelo da Terra plana, mais lá na frente. Já vou mostrar o modelo final. O que a gente fez? Perdão. Não é isso aqui mesmo que eu queria. A gente colocou um plano liso, como se fosse a interface separando o ar do solo, ou o ar da água de um lago, ou da água do mar. Enfim, você tem uma superfície lisa que faz o papel do solo debaixo ali do enlace entre duas antenas. E aí nós tivemos que, nessa situação, nós temos, chegando na antena receptora, dois campos. Um que é o campo direto, que é o mesmo daquele do modelo do espaço livre, e outro que é um campo que a gente chamou de campo refletido, mas poderíamos também chamar de campo espalhado. E aí, quando fazemos a soma, né, a superposição do campo direto com o campo refletido, e definimos a potência entregue ao receptor e, consequentemente, a atenuação do enlace em decibéis, repara que a definição da atenuação é rigorosamente a mesma. É a razão em decibéis de PT sobre PR. Repare que a fórmula do modelo da Terra plana é muito, muito parecida com aquela que a gente acabou de ver do modelo do espaço livre. A diferença é que aparece esse termo aqui, ó. 20, porque esse F é uma razão entre campos. Como isso daqui é potência, é ao quadrado. O quadrado que aparecia aqui foi colocado para fora. Onde esse F representa a relação entre campo direto e campo refletido. O campo direto já foi passado para fora em evidência, por isso que esse termo aqui na função f é unitário. O que aparece no segundo termo é a diferença de amplitude e de fase do campo refletido para o campo direto. No caso da amplitude, a diferença é o coeficiente de reflexão. Parte da energia que bate no solo, que é refletida, nem toda energia, nem toda potência, perdão, que incide no solo é refletida. Uma parte é transmitida para dentro do solo e é perdida. Então, isso, logicamente, que afeta a amplitude do campo refletido. E esse coeficiente que você vê aqui é aquele mesmo coeficiente, quem fez a disciplina, ou quem está fazendo a disciplina, que a gente vê em TIOG, só que escrito de uma outra maneira. Esta maneira aqui é a maneira predileta pela maioria dos autores que lidam com propagação de ondas de rádio. Ao invés de usar o ângulo em relação à normal, o pessoal de propagação prefere usar o ângulo rasante em relação ao solo. E, no caso da fase, é a diferença de percurso.
R1 mais R2, se vocês lembrarem, é a trajetória do raio refletido, enquanto que R é a distância percorrida pelo raio direto. Então, a diferença de fase é colocada aqui. E a gente viu lá para trás, não vamos revisar na aula de hoje, que se esse enlace for muito, muito, muito comprido, a gente pode aproximar essa relação por isso daqui, ó. Onde HT é a altura da antena transmissora, muitos chamam isso de altura de mastro, ou seja, a distância entre o solo e a antena transmissora, enquanto que HR é a altura da antena receptora. E D é o comprimento do enlace, e K é a constante de propagação, 2π sobre lambda no nosso curso. Em relação ao modelo da Terra plana, alguma pergunta? Antes de prosseguir, pessoal, eu estou botando aqui a tela cheia, de maneira que eu não consigo ver a tela do Skype. Então, se por acaso parar de gravar ou alguém sair, por favor, me avisem, tá? Para eu poder, se for possível, tomar alguma providência. Tá lá gravando. Bom, aí nós partimos para o terceiro conjunto de transparências, o Propag 3, e antes da UFMG encerrar as atividades, a gente começou a estudar, aliás, a gente estudou, se eu não estou me esquecendo, o modelo da Terra esférica, tá? Então, o que significa isso? Alguns não acreditam, mas eu acho que a maioria vai acreditar que a Terra é esférica. Então, o modelo da Terra esférica nada mais é do que pegar aquela interface lisa que representa a superfície do solo e levar em conta a curvatura da Terra. Pergunta: isso faz alguma diferença? Muito pouca. Em termos de amplitude, essa curvatura comparada com o comprimento do enlace, ela é muito, muito, muito suave. Então, você ignorar a curvatura terrestre para cálculo de amplitude de campo refletido vai fazer diferença nenhuma, apesar de a gente ter perdido aqui algumas transparências para chegar numa fórmula bonita. No final você faz umas contas e descobre que o valor é 0,999, por aí vai, tá? A diferença é basicamente o ajuste da altura das torres. Repara, por causa da curvatura da Terra e pelo fato de alturas, cotas de terreno em particular, serem geralmente relativas ao nível do mar, quando você tem a curvatura da superfície terrestre levada em consideração, você acaba tendo uma separação, ó, entre o transmissor e o receptor. Ou seja, você tem uma variação da posição relativa entre esses dois, que poderá ter, e geralmente tem, um efeito grande na diferença de fase entre campo refletido e campo direto que chegam aqui no receptor. Você vai falar assim, puxa, mas essa diferença é de alguns centímetros, talvez 1 metro, mas se a frequência for alta, o comprimento de onda é de alguns centímetros, ou, né, hoje em dia o pessoal, bom, enfim, de alguns centímetros, e isso poderá fazer diferença se o enlace for muito comprido. Na verdade, nos enlaces de comunicação pessoal, em quase todos eles, essa curvatura é simplesmente ignorada, porque os enlaces geralmente são no máximo de alguns poucos quilômetros. Mas se você tiver um enlace de dezenas de quilômetros, a curvatura vai fazer diferença. Não neste modelo, porque você nunca vai encontrar uma terra lisa, a não ser que você esteja na superfície de um lago muito grande ou na superfície do mar. Mas este modelo de terra plana, né, transformar o esférico num plano, esse conceito vai ser importante, inclusive, na aula de hoje, quando a gente colocar rugosidade nesse terreno, que nessa transparência está sendo assumido liso.
Então, neste modelo da Terra esférica, o que nós fizemos foi, primeiro, gastar um monte de transparência para chegar naquilo que a gente calculou ou definiu como sendo coeficiente de divergência, ou seja, o fato da Terra ser esférica faz com que a intensidade do campo refletido seja um pouco menor do que aquela caso a Terra fosse plana. Então a gente pega o coeficiente de reflexão de Fresnel, aquele de Thiog, aquele de interface plana, e multiplica por esse fator de divergência, que na prática, se você fizer as contas, vai dar próximo de 1. Então, para amplitude, pouco muda. O que vai mudar vai ser aqui, ó. Porque uma vez ajustadas as posições relativas entre transmissor e receptor, devido à esfericidade, à curvatura da Terra, essas distâncias R1, R2 e R, elas modificam, elas são redefinidas em relação ao que seria calculado caso a Terra fosse plana. E aí a gente fez um monte de contas e fomos parar lá na transparência 19, onde a gente chegou nesse modelo de Terra plana equivalente. Na verdade, neste modelo de Terra esférica, o mais interessante é apresentar essa definição, uma Terra plana equivalente. Puxa, por que Terra plana? Porque fazer cálculos de distâncias em relação a essa linha reta, por causa dos triângulos retângulos, fica mais fácil. E porque esse conceito pode ser levado adiante, como a gente vai ver na aula de hoje. Então, nesse modelo de Terra plana equivalente, alturas HTE, o E é de equivalente. Distâncias D1E de um lado, D2E do outro, são calculadas relativas a esse plano. Aqui na figura está uma linha, mas na prática isso representa um plano que tangencia essa superfície esférica lisa no ponto de reflexão P. E aí, uma vez obtidos os parâmetros desse modelo de Terra plana equivalente, a gente faz as mesmas aproximações que já foram feitas antes para o modelo de Terra plana, para o modelo de 2 raios. Então, no final, chegamos numa fórmula muito parecida como antes. Repara, a atenuação, que continua sendo definida da mesma maneira, é dada em decibéis por menos o ganho do transmissor, menos o ganho do receptor, mais atenuação de espaço livre, mais alguma correção devido se houver descasamentos de polarização, e mais uma vez, menos 20 log do módulo de alfa. Perdão, menos 20 log da função f de alfa, onde essa função f continua representando a relação entre campo direto, aqui unitário, porque o resto foi passado para fora, em evidência, mais a contribuição do campo refletido ou do campo espalhado. Com a alteração da amplitude, aqui com o fator de divergência multiplicando o coeficiente de reflexão, e o defasamento entre as duas componentes provocados pela diferença de percurso, que você pode mais uma vez aproximar se o enlace for muito comprido desta maneira aqui, ó. O cuidado que você tem que tomar é que agora você não vai usar as alturas dos mastros em relação ao nível do mar. Você vai usar as alturas dos mastros em relação a esse plano equivalente que você, de alguma maneira, definiu. Antigamente, no braço era mais difícil. Hoje, com o computador, com computação gráfica, é menos complicado. Alguma pergunta? Estamos todos aqui? Falta só um. Então, pessoal, a aula vai começar agora. Essa meia hora foi uma rapidíssima revisão. Então, agora vamos começar a aula a partir do ponto onde paramos. O que nós vamos fazer
nas próximas 3 aulas, incluindo a aula de hoje, é assumir agora que esse terreno ele é rugoso. Vocês vão ver que agora, embora o modelo fique um pouco mais realista, o tratamento é ainda extremamente simplificado. Mas antes que alguém entre ou fique muito chateado, vamos lembrar que durante as últimas várias décadas foi assim que os enlaces foram projetados, e mais do que isso, sendo o comprimento de onda da ordem de metros ou centímetros, o tratamento numérico de um enlace muito comprido é praticamente impossível. Então, o que a gente adota são esses modelos simplificados, modelos empíricos, combinações desses modelos. Então, antes de pensarmos em modelos empíricos, vamos continuar estudando esses modelos que alguns autores classificam como modelos físicos. E a partir de agora eu já posso fazer aqui a apresentação do slide, só um momentinho, tem um ponteiro aqui, pronto, ponteiro laser que sumiu. Então a próxima etapa é incluir os efeitos da rugosidade do terreno dentro do último modelo que a gente viu, que é o modelo da Terra plana equivalente, ou seja, a gente já passou pela Terra esférica e entramos na Terra plana equivalente, e agora vamos fazer com que essa Terra plana equivalente, de alguma maneira, leve em consideração a rugosidade do terreno. Sem entrar em muitos detalhes, porque isso daqui, esse terreno rugoso, pode ser rugoso por diferentes maneiras, pode ser uma floresta, pode ser um enlace sobre uma floresta, pode ser um enlace sobre dunas, e por aí vai, tá? Então, essa rugosidade, de uma maneira geral, o que ela vai fazer com a intensidade do campo refletido em relação ao que teríamos caso o terreno fosse liso? Alguém gostaria de arriscar? Pessoal, vamos ter dó do professor. A gente fica mó silêncio, a gente não sabe se está todo mundo prestando atenção. Vai diminuir. A intensidade vai diminuir, porque a tendência, exatamente, a tendência é essa rugosidade espalhar a energia em diferentes direções. Então, aquilo que eventualmente chega no receptor vai diminuir em relação ao que seria caso o terreno fosse liso. Pergunta, que é inclusive no finalzinho da aula de hoje que a gente fala sobre isso, se der tempo. Isso é bom ou isso é ruim? Ruim. Geralmente é bom, porque geralmente a componente refletida não é desejada. Então, na verdade, se for possível, tá? Você ter um enlace com visada direta, que é o que está acontecendo aqui, ó. Por enquanto, na próxima aula a gente vai fazer o terreno subir, eventualmente o terreno tem um morro, e aí esse morro vai cortar ou vai chegar próximo desse raio direto. Por enquanto, isso não aconteceu. Mas, geralmente, quando você tem um enlace com visada direta entre transmissor e receptor, nós não queremos o raio refletido. Aí você vai perguntar, puxa, mas então por que você perdeu esse tempo todo até o momento em tratando de modelo de 2 raios? É porque esse conceito, às vezes acontece. Tem lá o terreno e tem o campo que chega, dependendo da superfície, se ela for lisa, essa contribuição vai ter um efeito significativo. Mas esse modelo de 2 raios é o modelo mais simples de multipercurso. E esse conceito vai ser importante para a gente mais lá na frente, mais no final do curso. E na hora de introduzir o modelo multipercurso, adivinha como é que a gente vai começar? Com o modelo de 2 raios. Então, entender o modelo de 2 raios agora vai ser importante também lá na frente. Mas na prática, a gente não gostaria de ter esse multipercurso, de preferência. Então, se for possível, você montar o seu enlace sobre um terreno rugoso, por exemplo, você tem um vale, lá embaixo corre um rio, tem árvores, isso mais ou menos vai dar uma certa rugosidade, vai espalhar e absorver o seu sinal. Isso é interessante, porque
que geralmente o raio refletido, interferindo com o raio direto, ele é danoso, porque você não tem muito controle sobre essa diferença de fase entre o direto e o refletido. Então, na verdade, o terreno ser rugoso, nessa situação, que está ilustrada na figura, é bom, tá? Bom, mas de qualquer maneira, antes vamos ao modelo e como fazer cálculos de atenuação para esse tipo de situação, segundo as recomendações da maioria dos textos, das maiorias das agências e órgãos internacionais. Os modelos atuais, lógico, são muito mais modernos do que isso, mas começaram com esses conceitos. Então, o que nós vamos fazer? Daqui a pouco a gente vai traduzir esse perfil de terreno. O que é o perfil do terreno? Você define um plano de incidência, o plano de incidência é esse plano aqui da projeção. Ó. É o plano que contém o transmissor e o receptor. Com a ajuda de um mapa, por exemplo, do Google, hoje em dia está um pouquinho menos complicado. Você, neste plano, ou seja, na interseção do plano com o relevo, você tem esse perfil do terreno, perfil do relevo, é uma linha. Se você mudar o receptor de posição em torno do transmissor, você provavelmente vai ter outros perfis de terreno, de relevo. O relevo o relevo depende das três coordenadas, x, y, z. Em torno do transmissor, o perfil do relevo vai alterar. Bom, nesta situação, neste plano de incidência, para esta posição do receptor, isso daqui é o perfil do seu terreno. E aí você, através de uma interpolação usando mínimos quadrados, pegando algumas certas quantidades de pontos ao longo desse perfil de relevo, você acha, segundo a técnica dos mínimos quadrados, a reta que melhor aproxima esse perfil de terreno. Essa reta, na verdade, na nossa cabeça, tem que ser entendida como um plano. E ele vai ser o plano equivalente. Então, o plano equivalente não é mais aquele que tangencia a Terra esférica. O plano equivalente é aquele que, neste perfil de relevo, neste perfil do terreno, melhor aproxima esse relevo irregular. E vocês já perceberam que esse plano equivalente vai ser daqui a pouco transformado num modelo simples de 2 raios, onde você vai fazer os cálculos mais ou menos como você faria antes. Ou seja, você vai definir as alturas do transmissor e do receptor em relação a esse plano equivalente, vai achar as trajetórias do raio direto e do raio que seria refletido no plano equivalente e vai fazer o cálculo. Como o terreno não é liso, nós vamos definir, é uma coisa nova da aula de hoje, esse coeficiente de espalhamento. Esse coeficiente de espalhamento ele vai ter um valor entre 0 e 1, e logicamente isso reflete o fato de que a intensidade do campo espalhado, refletido, é menor do que aquela que seria calculada caso o terreno fosse liso. E esse coeficiente de espalhamento vai ter que levar, de alguma maneira, em conta a rugosidade do terreno. E as trajetórias calculadas, R1, R2 e R, em relação ao plano equivalente, vão te dar mais ou menos a diferença de fase que chega entre o campo espalhado e o campo direto aqui no receptor. Beleza? Por enquanto, alguma pergunta? Oi? Bom. E aí, ó, repara, mais uma vez o modelo é muito parecido com o que a gente viu antes. Aliás, essa fórmula é a mesma vista anteriormente. Mais uma vez, vamos estar modificando a função f. Agora, através da definição desse coeficiente de espalhamento.
Mas aí vem uma pergunta. Puxa vida, antes a gente já tinha considerado a Terra esférica, a Terra curva. O que essa esfericidade da Terra modifica aqui na nossa situação, no atual terreno rugoso? Aonde estará dentro desta fórmula aqui, ó, aonde estará o efeito da curvatura da Terra? Caso o enlace seja suficientemente comprido e seja interessante levar em consideração a curvatura da Terra. Onde que ela entrará? O efeito dessa curvatura entrará? Em... O cálculo do expoente do E. Também, mas não só aqui, aqui também. Aqui, ó, aqui também. Por quê? Porque, olha só, da mesma maneira como os mastros das torres são geralmente alturas, né? São geralmente altitudes, são geralmente calculadas em relação ao nível do mar, assim também é a cota do terreno. Quando alguém te dá, geralmente, tá? Quando alguém te dá a cota do terreno, é em relação ao nível do mar. Você está a tantos metros de altura em relação ao nível do mar, em relação a uma terra lisa. Por isso que primeiro a gente falou sobre a terra lisa. Então, nós primeiro vamos corrigir os valores dessa cota, levando em consideração a curvatura da Terra. E aí, na hora que a gente, uma vez corrigidas as coordenadas que te dão esse perfil de terreno, isso vai influenciar na posição, na equação desse plano equivalente e, consequentemente, em tudo aqui, ó. Não só no coeficiente de espalhamento, mas também no cálculo dessa diferença de percurso. Então, o efeito da curvatura da Terra vai estar implícito na hora que corrigirmos as cotas do terreno. E esse conceito é importante mais adiante também, porque mais adiante nós vamos levar em consideração a possibilidade da atmosfera não ser homogênea, que é o caso geral, tá? E aí isso vai fazer com que o modelo que nós vamos lidar hoje seja aperfeiçoado mais adiante, tá? Então, como eu já lembrei desde o primeiro dia de aula, o modelo, antes da primeira prova, o modelo é sempre muito parecido uns com os outros. A gente vai aperfeiçoando aula após aula. Então, é fundamental que você não deixe a matéria acumular, tá? Repara, ó, mais uma vez aqui, ó, aparecendo o modelo do espaço livre. Então, esse modelo do espaço livre vai te perseguir até o final do curso. Então, não deixa a matéria acumular. O que a gente vai fazer hoje, havendo tempo hábil, é fazer a correção da cota desse terreno, para levar em conta a curvatura da Terra. Depois, usando mínimos quadrados, definir a reta que melhor interpola, enfim, segundo esse princípio, esse perfil de terreno. E uma vez obtida essa reta, calcular o coeficiente de espalhamento, a diferença de fase e, finalmente, fazer o cálculo da atenuação em dB. Alguma pergunta? O resto agora é só conta. Talvez essa seja a transparência mais importante aqui da aula de hoje. Se vocês entenderam o que foi dito, o resto vai ficar menos chato. Caso contrário, vai ficar mais chato ainda. Alguma pergunta? Lembrem-se que eu não estou... Beleza, tá? Se quiser perguntar, pergunta. Se não estiver entendendo, pergunta. Então vamos lá. Primeiro, tratar da correção da cota do terreno por causa da esfericidade da Terra. Antes de mais nada, não se esqueça que essa figura é totalmente fora de escala. O raio da Terra, que em média, eu sempre faço piada, viu, pessoal? Se alguém é terraplanista, não fica chateado comigo não, mas vai ter que aguentar. O raio da Terra
Na verdade, a Terra não é totalmente esférica, ela dizem, né, tem um formato de uma pera. Então, em média, esse raio é em torno de 6.400 quilômetros. Não é metros, em quilômetros. Então, este é o valor mágico que vocês vão usar na prova, na hora de resolver problemas. Você vai plugar esse valor aqui, 6.400 quilômetros. 6.400 quilômetros, a não ser que o seu enlace esteja lá Aliás, mesmo que o seu enlace esteja no Monte Everest, é muito maior, entendeu? É muito maior do que qualquer dimensão de enlace envolvendo esse mecanismo de propagação, né? Raio direto, campo espalhado, campo direto. É muito maior que qualquer dimensão de enlace, é muito maior que qualquer cota de terreno. A cota do terreno aqui, do relevo, está sendo representada pela letra H. Então, H vai ser a cota do terreno, em relação a um nível do mar que eu desenhei aqui em azul. Isso que eu falei só não é verdade, por exemplo, se você estiver usando comunicação via satélite ou comunicação através da ionosfera. Mas esse modelo não é para esses casos. Esse é um modelo para comunicação na troposfera. Então, enlaces troposféricos vão ter dimensões muito menores que o raio da Terra, 6.400 quilômetros. Então, não se esqueça que essa figura aqui está totalmente fora de escala. Se eu tivesse que desenhar isso em escala, isso aqui ia ficar retinho, essa curva azul ia ficar retinha. Aí não ia ter briga com ninguém, ia ficar planinho. E essa distância D é medida sobre a superfície da Terra. Por isso que ela é como se fosse um arco. Tá? Então, a partir de uma determinada referência, você mede essa distância no nosso modelo ao longo dessa curva que representa o nível do mar H igual a 0. Então, o que a gente tem que fazer ao invés de usar coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, ou se você preferir, já que é esférico, né, coordenadas esféricas, para representar essas coordenadas do relevo, a gente vai querer usar coordenadas retangulares, elas são mais fáceis, elas são mais simples. Aqui nessa figura eu chamei em vermelho da coordenada D' e a coordenada H'. Tá? Lembrando que essa figura está totalmente fora de escala. O que nós vamos fazer lembrando que quando trouxermos isso para a escala correta, essa altura que está aqui, H mais H duas linhas, é praticamente, olha aqui a tela, o vermelho aqui, essa distância daqui, essa linha, é quase paralela a esse eixo H'. Se você levar em conta que esse raio da Terra é muito maior que todas as outras dimensões dessa figura. E essa distância D, essa linha azul que está aqui, na verdade é quase paralela a esse eixo D'. Então, na verdade, mais adiante o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, essa distância D é praticamente a mesma D'. Essa distância daqui, D', é praticamente igual a D, não vai ter diferença nenhuma. E essa linha que está aqui, é praticamente paralela a essa H', perdão. É o que nós vamos dizer o seguinte, para transformar o H em H', nós vamos somar esse H duas linhas aqui. É neste fator H duas linhas que vai estar sendo levado em consideração a curvatura da Terra. Ou seja, nós vamos corrigir a cota do terreno, somar este H duas linhas, a cota do terreno, para aí ter essas coordenadas do relevo nesse sistema local H', D' cartesiano e, consequentemente, manipular isso de maneira mais simples, inclusive para achar a reta, né? Que através dos mínimos quadrados é aquela que vai interpolar melhor o relevo.
Ao somar o H duas linhas ao H, nós estaremos levando em conta a curvatura da Terra. Alguma pergunta? Próxima etapa é, dados esses parâmetros, achar o H duas linhas. Então, um dos parâmetros importantes aqui é essa distância 2dm. Em geral, 2dm é escolhido igual ou maior que o tamanho do seu enlace. As antenas transmissora e receptora, elas têm que caber dentro dessa figura. Elas não podem ficar fora desse domínio. Então, na prática, 2dm é escolhido de tal maneira que, primeiro, ele continue sendo muito menor que o raio da Terra, mas grande o suficiente para que todas as posições de transmissor e receptor estejam aqui dentro. Nos problemas que vocês vão resolver, em geral, o 2dm é escolhido para ter o comprimento do enlace. Ou seja, você, em geral, não é obrigatório. Em geral, você vai ter o seu transmissor aqui, ó, em D igual a 0, e o receptor vai ser colocado aqui, ó, em D igual a 2dm. Então, em geral, como é um problema para uma posição só de receptor, VaptVupt, acha a atenuação segundo este ou aquele modelo, a melhor escolha é escolher 2dm igual ao tamanho, o comprimento do enlace. Você põe o receptor, perdão, o transmissor aqui, ó, em D igual a 0, nessa figura ainda D' igual a 0, né? E você põe o receptor aqui, nessa posição, D' igual a 2dm. Ajusta o enlace segundo a curvatura da Terra, traça o plano equivalente e faz as contas que tiver que fazer, tá? Então, este parâmetro, ele tem que ser dado, esse parâmetro é dado, você escolhe da maneira como foi dito. Então, 2dm e, consequentemente, dm, essa distância é conhecida. Então, em função de dm, em função de d e em função do raio da Terra, nós vamos querer ter essa altura de correção H duas linhas em função dessa posição D'. Porque aí ela vai ser somada à cota do terreno na mesma posição, na mesma situação, e essa soma vai dar o H' em função do D'. Então, primeiro, vamos achar a expressão para esse H duas linhas em função desses parâmetros que já foram citados. Então, a gente vai assumir a Terra esférica, essa figura está totalmente fora de escala. Os eixos que me interessam, os eixos retangulares, são esses aqui, ó, H' e D'. Mas vocês sabem melhor do que eu que círculo é melhor descrito pegando esse sistema cartesiano auxiliar exatamente no centro do círculo, no nosso caso, o centro da Terra. E vocês sabem que a equação nesse sistema cartesiano xy de um círculo é a ao quadrado, onde a é o raio da Terra, perdão, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a equação do círculo. Aí o que eu fiz foi apenas transladar tanto em D' como em H' para obter essa mesma equação, só que agora nas coordenadas D' e H'. Repara que isso daqui é a translação dm daqui para cá. Lembrem que dm é conhecido. Essa outra translação tem a ver com esse cateto. Esse cateto é dado em função deste outro cateto e da hipotenusa, que nesse caso é o próprio raio da Terra, A. Então, nesse sistema D', H',
Esta é a equação do círculo. Daqui, reparem, nós teremos a relação entre D' e H, duas linhas. Alguma pergunta? Acontece que, na prática, o raio da Terra, se for um modelo de propagação troposférica, é porque o raio da Terra é muito, mas muito maior que todas as demais dimensões. Então, o que a gente faz primeiro é expandir esses quadrados. Então, ainda sem nenhuma aproximação, depois que vocês expandem esses quadrados, repara que aqui vai aparecer um dm ao quadrado, que vai cancelar com um menos dm ao quadrado. Então, sem nenhuma aproximação, apenas expandindo esses quadrados e fazendo as contas, nós chegamos nessa expressão. A aproximação vem agora. Ó. Este termo que aparece daqui, ó, H, duas linhas, e dm, mesmo ao quadrado, comparados com A, eles são muito menores. Então, nós vamos ignorar esse dm ao quadrado comparado com A, tá? Dado que ele está na presença desse A, a gente vai ignorar esse cara. Raiz de A ao quadrado, A é positivo, é um raio. Então, isso aqui vai dar 2A, que, mais uma vez, comparado com esse H duas linhas, também vai fazer com que esse H duas linhas seja ignorado. Então, todo esse termo entre parênteses, a gente vai aproximar por 2A. E em propagação troposférica, isso é uma excepcional aproximação. E aí nós temos uma relação mais simples entre o H duas linhas, que é o que a gente quer, a correção para a cota do terreno, e a distância D'. Essa fórmula aqui de baixo. Ó. Repara que ela depende do D', da distância ao longo do enlace, depende do dm, que você escolhe previamente, e depende do raio da Terra. Se alguém tiver interessado, que tipo de aproximação é essa? Simplesmente você está aproximando a superfície esférica, né, esse círculo em azul, por uma parábola. Então é isso que essa representação aqui faz. Ao invés de você dizer que a Terra, né, esse perfil do terreno é circular, você está dizendo que ele é parabólico. O erro que você comete é ínfimo, dado que o raio da Terra, na prática, é muito maior que todas as demais dimensões, distâncias, alturas desse enlace. Então, essa é a fórmula mágica para fazer a correção da cota do terreno, dos mastros, das antenas e por aí vai. Alguma pergunta? Prosseguindo. Bom, enfim. Então, escolhendo o domínio e, consequentemente, a dimensão, a distância dm de maneira apropriada, você vai ter o seu enlace representado nessa figura, enfim, na próxima figura, com as cotas do terreno e as alturas dos mastros, que for necessário, devidamente ajustadas por esse tipo de equação aqui, por esta equação aqui, ó. Cadê? Então, mais uma vez, para reforçar a ideia, essa é uma figura que vai aparecer mais adiante, tá? Quando a gente for tratar de atmosfera não homogênea. Você tem lá a distância dm escolhida, como D' e D são mais ou menos iguais, a gente não vai chamar mais de D', a gente vai chamar de D, comprimento do enlace, desde uma certa posição de referência até a última posição de referência, de tal maneira que o enlace, propriamente dito, caia dentro desta figura. Na prática, vocês vão escolher de tal maneira que o transmissor fique sobre esta linha, lógico, acima do terreno, né? Lógico, né? E o receptor acima dessa linha, sobre esta linha acima do terreno. Se for dada a altura da torre, você simplesmente soma
isto acima do terreno. E aí você vai localizar o transmissor nesta figura, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Dada a cota do terreno, vai somar ali a altura do mastro, e assim você tem a posição do receptor nesse sistema de coordenadas H' D. Daqui a pouco nós vamos achar a reta que melhor interpola esse perfil de terreno, e aí definindo alturas, distâncias em relação a esse plano equivalente, você termina de fazer os cálculos. A altura H, duas linhas, que é fundamental para você corrigir a altura do terreno, é dada por essa fórmula aqui, ó, em vermelho. Ao somar com a cota do terreno propriamente dita, você tem a nova coordenada H' desse terreno em função da distância do enlace, em função do parâmetro dm e em função do raio da Terra, 6.400 quilômetros. Mais adiante, eu vou antecipar, não faz parte da aula de hoje. Mais adiante, a gente vai lidar com uma atmosfera não homogênea. E o que o ITU define como atmosfera padrão, ela é não homogênea. E por incrível que pareça, esse modelo vai entrar de novo. A gente prova analiticamente que neste tipo de atmosfera, o que você tem que fazer é deformar o espaço, para que os raios que seriam curvos numa atmosfera não homogênea, nesse espaço deformado, eles voltam a ser linhas retas. Olha que bacana. E tudo que você faz é mudar o raio da Terra. É o que a gente chama de modelo de raio equivalente da Terra. Ou seja, só corrigindo a variação do H duas linhas, você recupera esse modelo e os raios voltam a ser retilíneos e tudo que você tem aprendido até o momento volta a ser utilizado, mesmo quando a atmosfera não é homogênea, mesmo quando os raios fazem curva nessa atmosfera não homogênea. Então, este modelo, devidamente modificado, ainda vai aparecer mais adiante. Novamente. Alguma pergunta? Pessoal, vocês sabem que eu falo pra caramba. Se não tiver pergunta, eu continuo falando. Nada, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Estão todos aí ainda? Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem? Tá tranquilo. Que beleza, então. Então, vamos continuar. Então, já corrigimos as cotas do terreno, do perfil do terreno. Próxima etapa é achar o plano, no nosso caso, a reta equivalente que passa por esse perfil de terreno, tá? E aí, os autores, eles não são totalmente concordantes na maneira de se fazer isso. Eu vou fazer da maneira mais geral possível. Eu vou dizer que, porque tem autor, tem recomendação do ITU que vai dizer que você deve pegar os pontos próximos do transmissor, porque geralmente você não sabe o terreno todo. Então você utiliza pontos próximos do transmissor e dali você assume o resto. Aqui eu vou dizer o seguinte, hoje em dia, mapas com os perfis do terreno, até o Google, com certa imprecisão, mas até o Google permite você ter alguma ideia dos terrenos, pelo menos nas regiões mais mapeadas. Então, hoje não é difícil, como era antigamente, obter esse perfil de terreno. Então, vamos imaginar que esse terreno seja representado por N pontos equidistantes. Logicamente que eu estou me referindo a situações entre o zero e o dm. Então, você tem que escolher esse parâmetro dm de maneira apropriada para que o seu terreno, o seu enlace, caia aqui dentro. Na prática, geralmente, você vai escolher o primeiro ponto, o D1, para coincidir com o zero,
e o último ponto, DN, para coincidir com 2DM. Cuidado que está tendo um monte de Ds aqui nesse modelo, tá? Mas aqui, de uma maneira arbitrária, eu estou falando, ó, tem lá um ponto cujas coordenadas são D1 e H1', ó, repare, esse H1' já é com a cota corrigida. Então aqui, ó, daqui para frente, as alturas já estão corrigidas pelo H, duas linhas correspondentes, tá? Você tinha uma tabela original, onde as cotas estavam relativas ao nível do mar, você já corrigiu essa tabela, então agora as coordenadas são H' e D. Eu estou desenhando essa curva azul aqui só para que você lembre que a curvatura da Terra já foi considerada nesse modelo. Então, de alguma maneira, o que houve aqui nesse... Por que está azul aqui? Alguém mandou uma pergunta no chat. Ah, qual é a pergunta, por favor? Isto chegou... Central de ações, você vai sair do modo tela inteira, desativar agora aqui, né? Moverei silenciosamente suas notificações. Sei lá que negócio é esse. Que pergunta que foi? Parece que estou com problemas no microfone. Quem é? Kleber. Eu tenho uma dúvida a respeito de como se obtém o coeficiente... não chegamos lá, viu? O coeficiente de espalhamento, não chegamos lá ainda. Ele vai ser tratado estatisticamente. Mas é importante primeiro definir o plano equivalente. Porque o que nós vamos fazer é tratar essa variabilidade do terreno em torno do plano equivalente como um parâmetro, como é que se diz? Uma variável aleatória. E para variar, quando você não sabe qual a variável, qual modelo usar, a gente vai dizer que é gaussiano. Aí só depois do plano equivalente definido que a gente calcula o coeficiente de espalhamento. Então ainda não chegamos lá no cálculo do coeficiente de espalhamento. Não vai ser através de medição, não. Vai ser através do tratamento estatístico, da variabilidade do terreno, o terreno real, né, em torno desse plano equivalente. Vai ser isso que vai ser feito. Ô, pessoal, se tiver outra pergunta, por favor, avisa, porque como eu estou colocando tela cheia, eu não consigo enxergar o que acontece. Ok? Eu vou acreditar que está ok, tá? Então, prosseguindo. Existem várias maneiras de você definir essa reta, esse plano equivalente, tá? O que nós vamos fazer é primeiro definir um ponto por onde passa a reta. E depois, usando esse ponto como ponto de alavanca, definir a inclinação dessa reta, de tal maneira que, desde que ela passe por esse ponto, essa reta, através de mínimos quadrados, representa, da melhor maneira possível, uma interpolação desse terreno. É do jeito que a gente vai fazer. O ponto é o ponto dado pelas coordenadas médias. Então, repara, isso daqui é a equação da reta. Esta em vermelho é a equação da reta nas coordenadas D e H'. Lembrando que o H' já teve as cotas, as alturas corrigidas, levando em conta a curvatura da Terra. O H' barra, esse cara daqui, ele é simplesmente o valor médio dos diferentes H'. Então você faz uma média geométrica simples, soma todos, divide por N. N é o número de pontos de amostras desse seu terreno. Quanto mais amostras, melhor, menos impreciso é o modelo, tá? O problema é obter essas amostras. E você faz o mesmo para o D. Esse D barra é o valor médio desses caras aqui. É lógico que, se isso daqui for uniformemente distribuído sobre esse perfil aqui, ó, esse D barra vai ser o próprio DM. Mas eu estou escrevendo desse jeito porque é a forma mais geral possível, tá? Porque aí pode levar em conta também definições que venham de outros autores.
Então, o ponto onde esse plano ou essa reta equivalente vai passar é dado pelas coordenadas D barra e H' barra. H' barra e D barra são as coordenadas do ponto por onde passa a reta. O H' barra é simplesmente a média geométrica simples das diferentes alturas H', todas já corrigidas. Todas já corrigidas. E D barra é a mesma coisa, só que para os Ds. Isso você obtém do próprio perfil do terreno já corrigido, sem maiores complicações. O que dá mais trabalho, e que também vai fazer parte do cálculo do fator de espalhamento, é calcular a inclinação dessa reta vermelha em torno desse ponto médio, de tal maneira que essa reta melhor represente esse perfil segundo o método dos mínimos quadrados. Tá? Ô Kleber, se você tiver outra pergunta, entra aí no chat, alguém me avisa, tá? Alguma pergunta? Beleza. Agora é só conta. Então repara, antes de prosseguir, nós temos uma altura de terreno média que é dada pela coordenada da reta, e temos uma altura do terreno em certos pontos que é a própria altura do terreno. Então, quando a gente escrever na próxima transparência H', esta é a altura H' dada pela reta, ou seja, é a altura aproximada, dada pela reta. Quando for H'I, ou J, sei lá como é que eu vou chamar, esta é a altura mesmo própria do terreno. Então, o método dos mínimos quadrados vai ser da seguinte maneira. Nesses pontos D1, D2, D3, aonde eu tenho a altura do terreno, H'1, H'2, H'3, H'N, eu vou pegar para a mesma distância D1, D2, D3 até Dn e calcular em função do M qual seria a altura dada pela reta. Vou subtrair a altura real do terreno naquele ponto, elevar ao quadrado e somar uma com a outra. E aí, isso vai dar uma função de M, que é a diferença ao quadrado entre a altura real do terreno e aquela aproximada pela reta. E aí eu vou derivar essa fórmula em relação a M, porque M é a variável, e zerar. O que é uma equação do segundo grau, por causa do quadrado, quando eu derivo, vira uma equação linear. E isso, devidamente manipulado, nós não vamos fazer aqui nas transparências, eu vou deixar cada um verificar do seu lado, vai te dar uma equação linear que fornece direto o valor do M em função dessas coordenadas todas aqui. É o que está na próxima transparência. Então, repara, esta é a equação da reta para os diferentes valores discretos do terreno. O índice usado foi o I, o I variando de 1 até N maiúsculo, o número total de pontos. Eu faço a diferença, como é ao quadrado, não importa quem é que vem aqui na frente, né? Esta é a altura do terreno mesmo, já corrigida, levando em conta a curvatura da Terra. Esta é a altura calculada pela reta, que é função de M. Eu somo tudo isso e elevando cada um dos termos ao quadrado antes. E vou somando. Vai ter uma função quadrática de M. Eu derivo essa expressão não está aqui, está escondida aqui. Eu derivo em relação a M e tiro e igualo a zero. Isso me dá uma equação relativamente simples. Eu não vou provar, você é que vai verificar, se quiser, que te dá a inclinação da reta
utilizando, segundo a técnica dos mínimos quadrados, que te dá a inclinação da reta em função desses parâmetros. As cotas do terreno já corrigidas, o valor médio do H', as distâncias DI e o valor médio de D. E dá para mostrar que se esses pontos D, né, essas amostras, forem uniformemente distribuídas, equidistantes, ao longo do D, sobre esse perfil de zero, de D igual a zero, até D igual a 2m, que esta fórmula que aí está, ela diminui para isso daqui. Não vou provar, isso aí vocês verifiquem, tá? Não é muito difícil verificar, porque são polinômios, então você manipula isso daqui sem muitas complicações, tá? Então isso daqui eu não vou mostrar, não vou derivar para vocês. Eu tenho quase certeza que eu já verifiquei isso várias vezes no passado, mas se alguém quiser verificar, e se alguém achar um erro, por favor, me avisa. Então, com isso, nós temos condições, e isso aí num computador, num MATLAB da vida, faz essas contas fácil para você. Condições agora de termos definido, em função do perfil já corrigido desse terreno, da reta que melhor interpola esse perfil de terreno segundo o mínimo quadrado. E agora, para terminar o modelo, está faltando o cálculo do coeficiente de espalhamento, que é o próximo item e último item da aula de hoje. Alguma pergunta? Deixa eu só fechar a porta aqui que está... Isso daqui para fazer no braço é conta pra caramba, mas no MATLAB, se você tem esses valores tabelados, a lógica é muito simples para obter a reta que melhor interpola o terreno. Quando eu falo MATLAB, é qualquer linguagem de programação, eu falo MATLAB por vício. Nenhuma pergunta? Então agora o cálculo, finalmente o cálculo do fator de espalhamento, que vai ser multiplicado ao coeficiente de reflexão de Fresnel, para concluir esse modelo de terra plana equivalente, levando em consideração a rugosidade do terreno. Deixa eu ver se eu acho que ainda não vai ser a próxima transparência, tá? Então isso aqui eu acho que é mais ou menos para mostrar a técnica, tá, pessoal? Ou seja, porque agora definimos a reta. Então quero deixar bem claro o que se faz com essa reta. Então você tem o enlace, aqui o transmissor, aqui o receptor. Você escolheu o parâmetro 2dm, de tal maneira que o enlace caiba dentro dessa figura. Você tem lá o nível do mar desenhado, plotado como referência. Você já corrigiu as cotas do terreno. Então esse terreno aqui, ó, já foi desenhado nesse sistema de coordenadas D, D, já com a cota corrigida. A cota originalmente vem fornecida em relação ao nível do mar. Ele te fornece essa altura aqui, ó. Aí você soma essa parte abaixo da linha azul para fazer a correção e determinar as alturas H' devidamente corrigidas. Aí você pode, inclusive, através das amostras, desenhar esse perfil de terreno. A gente assume um solo linear homogêneo isotrópico, caracterizado por uma permissividade complexa. Isso aqui vai afetar no cálculo do coeficiente de reflexão. De maneira muito aproximada, leva em consideração as perdas no solo. Os mastros do transmissor e do receptor, geralmente, lógico, são fornecidos em relação ao relevo. Então, acima do relevo já corrigido, você adiciona a altura do receptor em relação ao solo, isso é chamado altura de mastro, da antena receptora e da antena transmissora. Se por acaso o transmissor estiver aqui, logicamente que é só você acrescentar o HT
sobre o relevo. Aqui não precisa corrigir, ó. Aqui o H duas linhas é 0, aqui também. E aí você, fazendo aquelas contas apresentadas na transparência anterior, você acha o plano equivalente, que aqui no nosso modelo é uma reta. E aí, utilizando triângulos, vetores, você determina os demais parâmetros. Ó. A altura do transmissor equivalente em relação ao plano, a altura do receptor equivalente, usando imagens. Aqui é a imagem do transmissor, aqui embaixo. Ó. Usando a técnica de imagens e ligando o ponto do transmissor até o receptor, você geometricamente localiza, sem maiores complicações, o ponto de reflexão e, consequentemente, as distâncias D1 equivalente, D2 equivalente, R1, R2, R, e monta um modelo da Terra plana equivalente. Para concluir o cálculo, está faltando apenas o coeficiente de espalhamento, que você vai multiplicar pelo coeficiente de reflexão de Fresnel, que é dado em função desse ângulo alfa e das características do solo. E com isso você completa o modelo da Terra plana equivalente, levando em conta a rugosidade do terreno. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui embaixo. Observe-se que geralmente as alturas das antenas são dadas em relação ao solo, a altura do mastro. Pronto. Agora, vamos finalmente prosseguir para achar o coeficiente de espalhamento. Alguma pergunta antes? Então, pessoal, vamos prosseguir, tá? Aí está o coeficiente de espalhamento. Vocês vão ver que esse tratamento ele é muito aproximado, é um tratamento estatístico que já foi feito em 1953, é utilizado até hoje, inclusive em outros modelos. Por exemplo, você tem hoje técnicas, métodos baseados em traçados de raio para determinar a intensidade de campo em ambientes urbanos, onde geralmente os prédios, enfim, eles são, você assume que nos modelos mais simples, né? Você assume, porque não tem outro jeito, como é que você vai fazer? A não ser que seja uma coisa muito específica para um local específico, mas em geral, você tem lá a posição dos prédios, você assume que as fachadas desses prédios são lisas. E muitas vezes essa técnica, essa ideia apresentada pelo Ament, enfim, ela é utilizada para, por exemplo, levar em consideração uma suposta rugosidade associadas às superfícies, às laterais, às fachadas de prédios, né? Que, em geral, nesses traçados de raio, são considerados, essas fachadas são consideradas lisas. Então, isso até hoje é utilizado por alguns, mesmo em modelos mais sofisticados do que esse que a gente está tratando. Aqui a gente não vai entrar nesse mérito, a gente vai mostrar a ideia do Ament para esse modelo, para levar em conta de maneira aproximada a rugosidade do terreno. Então, antes de mais nada, vamos lembrar que o plano equivalente, a reta equivalente que a gente acabou de obter, ela foi baseada em mínimos quadrados. Então, se a gente definir essa altura do terreno, está aqui em amarelo, tá? Em relação ao plano, à reta que a gente acabou de determinar, a gente vai chamar essa diferença de delta. E aí, por exemplo, aqui nas figuras, eu estou usando, se o terreno exceder a reta, eu vou chamar esse delta de positivo, vou defini-lo como positivo. Se o terreno estiver abaixo da reta, eu vou definir esse delta como negativo. E como supostamente essa reta foi obtida para melhor aproximar esse relevo usando a técnica de mínimos quadrados, é razoável dizer que essa variável aleatória delta
tem média nula, já que ela está sendo definida, essa diferença está sendo definida em relação à reta. E a reta já foi definida para mais ou menos interpolar o terreno segundo a técnica de mínimos quadrados. Então, nesse modelo do Ament, essa variável aleatória, delta, ela vai ser definida como tendo média nula, por definição. Alguns valores acima, positivos, alguns valores abaixo, negativos. E como a gente não tem nenhuma informação sobre esse terreno, que geral o pessoal diz o seguinte, é uma variável aleatória gaussiana, de média nula e desvio padrão sigma E. Então, a única coisa que a gente não conhece dessa variável gaussiana é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Mas como é que a gente pode calcular essa variância e, consequentemente, o desvio padrão em função do que a gente já tem do problema até o momento? O que seria a variância na presente situação? Alguém arrisca? Como é que você calcularia esse desvio padrão para esse problema? Em relação à reta que a gente colocou equivalente, não? Quanto que subiu, quanto que desceu. Isso. Ou seja, você vai pegar essa diferença delta, que é o H' do terreno, menos o H' da reta, nos diferentes N pontos utilizados para obter, para descrever esse terreno, vai elevar isso ao quadrado e tirar a média. Por definição, essa é a variância discreta para esse perfil de terreno, assumindo que o número de amostras é suficientemente grande, suficiente, você tem aí a variância associada. Tira a raiz quadrada, esse é o desvio padrão. Então, o cálculo dessa variância vai ser mostrado mais adiante, mas ele é obtido com essas coordenadas aqui, ó, com a diferença entre as coordenadas vermelha e amarela. Sendo que você já tem tanto as coordenadas vermelhas, é a reta, como as amarelas, é o perfil do terreno que foi dado de maneira discreta, através de N pontos. Você vai fazer essa média em cima desses N pontos, dessas N diferenças. Então, esse desvio padrão é calculado dessa maneira, através das amostras do perfil do terreno. Agora, e o coeficiente de espalhamento? Então, antes de mais nada, vamos entender a ideia do Ament por trás. No nosso modelo, a gente vai assumir que o raio é refletido no plano equivalente. Aqui, ó, em vermelho. Essa linha tracejada está representando o que seria o nosso plano equivalente. Então, segundo o nosso modelo de terra plana equivalente, a reflexão, isso aqui é localmente, tá? Lá perto do ponto de reflexão. Então, o raio vem lá da antena transmissora, reflete no plano equivalente e foge, é refletido, perdão, na direção da antena receptora. Mas, na verdade, na prática, ele não reflete aqui em cima, ele reflete no terreno, ele reflete no ponto A, que nesse caso foi desenhado acima da reta, delta positivo. Mas dá para mostrar que a equação no final vale também para delta negativo, tá? E aí, essencialmente, qual vai ser a diferença entre o raio que é refletido pelo modelo de terra plana equivalente e o raio que é refletido na prática, no ponto A? Qual é essencialmente a diferença entre essas duas contribuições? Aonde a gente vai errar por assumir que a reflexão ocorre no ponto B e não no ponto A? Onde é que vai estar o maior erro?
Vocês entenderam a pergunta? Oi. A fase do campo, porque vai ser refletida antes. A fase. O fato, a não ser que essa distância delta seja de quilômetros, metros, né, em relação ao comprimento de onda, essa diferença para termos de amplitude vai ser desprezada. O que vai realmente ser levado em consideração é a diferença de fase, ou para mais ou para menos, dependendo se o ponto A está acima da reta ou se está abaixo. Aqui ele está acima, delta positivo. Mas dá para mostrar, a gente não vai fazer a figura, não está aqui a figura para não perder tempo, mas vocês conseguem mostrar que se o A estivesse aqui embaixo, ou seja, se o delta fosse negativo, a fórmula é a mesma. E aí, usando triângulos retângulos, a geometria não é tão difícil assim. O que pode estar difícil aqui é a visualização, porque a figura está pequena. Mas se você fizer uma figura, der um zoom aqui, você tira esses parâmetros sem grandes complicações. A diferença de percurso e, consequentemente, a diferença de fase entre essas duas contribuições está no percurso ABBC. ABBC, nesta figura, é aquela que o raio refletido pelo plano equivalente percorre a mais. Consequentemente, se ele percorre a mais, ele se atrasa em relação ao raio que está realmente sendo refletido pelo terreno. Esse atraso vai estar caracterizado com um delta negativo. Se esse ponto A estivesse aqui embaixo, na verdade, esse raio estaria adiantado. Mas aí o delta seria negativo e a fórmula é a mesma. Se você, com muito cuidado, prestar atenção nessa figura, essa diferença de percurso é dada em função do parâmetro delta e do ângulo alfa. E é dada por essa expressão. O AB, essa hipotenusa aqui, ó. Ela é dada em função do delta, esse cateto aqui, ó, e do ângulo oposto ao cateto alfa. É delta dividido por seno de alfa. Já BC, ó, BC é o cateto desse outro triângulo retângulo, que é dado por essa expressão aqui. E aí, somando os dois, você tem um percurso que, multiplicado por K, 2π sobre lambda, te dá a diferença de fase. Então, na verdade, o raio que é, em média, refletido pelo terreno, tem esse defasamento em relação ao raio que você está assumindo sendo refletido por esse plano equivalente. Ou seja, na hora que você monta um modelo de dois raios, isso aqui é o campo refletido pelo terreno, que você vai somar com o direto. Lá naquele nosso modelo de dois raios que a gente viu antes do início dessa pandemia, é o raio direto, o campo direto, perdão, com a diferença da multiplicação pelo coeficiente de reflexão e a diferença de fase. E agora esse erro que você está cometendo, que é a função de delta, lógico, do comprimento de onda, 2π sobre lambda, de delta, que é uma variável aleatória, e do ângulo alfa, seno de alfa. Nesta situação, Kleber, esse seria o coeficiente de espalhamento, ó, seria uma correção de fase. Só que isso não acontece num ponto específico, isso acontece sobre o terreno. Então, o que a gente faz é calcular o valor médio disso daqui, ó. Calcular o valor médio dessa função de delta, dessa função, dessa variável aleatória. Assumindo que delta seja suficientemente pequeno para que a sua fase precise ser corrigida. E aí o valor médio, como esse campo refletido, ele só depende do delta, da variável aleatória gaussiana. Neste termo, então a média não precisa ser feita no resto, só em cima desse termo. E a média deste termo, por definição, é o coeficiente de espalhamento. Então, o coeficiente de espalhamento é a média obtida desta função.
E aí, para você tirar essa média, você vai integrar no domínio de delta. Delta, em princípio, vai de menos infinito a mais infinito, multiplicando pela distribuição de probabilidade correspondente, ó, que é de uma gaussiana, variável aleatória gaussiana, de média nula, repara, o delta está aqui sozinho ao quadrado, e de variância sigma e ao quadrado. Desvio padrão sigma e. Então, esta média é, por definição, o coeficiente de espalhamento. Essa integral, apesar de menos infinito a mais infinito, ela sai fechada, e o coeficiente de espalhamento tem essa fórmula aqui, ó. Ele depende de lambda, através do K, depende do desvio padrão dessa variável gaussiana e depende do ângulo de incidência alfa. Então, esse é o coeficiente de espalhamento definido pelo Ament há quase 70 anos atrás e usado até hoje, mesmo em outros modelos onde o espalhamento não ocorre necessariamente no solo, mas, por exemplo, na fachada de prédios. Só ficou faltando explicitar... antes de prosseguir, alguma pergunta? Só faltou explicitar o cálculo dessa variância e, consequentemente, do desvio padrão sigma e. Então, você vai fazer isso, ó. Como você já teve que pegar o terreno para achar a reta que melhor interpola o terreno, você, no mesmo algoritmo, você conclui, e além de achar a reta, você também já acha o desvio padrão. Simplesmente você vai pegar aquela diferença entre a cota do terreno propriamente dita e a reta, a altura dada pela reta, você tira a diferença, lembrando que agora o parâmetro M, a reta, a inclinação da reta é conhecida, então esse H' daqui, ó, é conhecido. Ele já não é mais função de M, o M já foi determinado pela técnica dos mínimos quadrados. Então você simplesmente vai, no mesmo algoritmo, uma vez calculado o M, calcular essa diferença daqui, ó, entre o H' do terreno e o H' correspondente dado pela reta, eleva ao quadrado, a diferença é a variância, né? Soma tudo e divide pelo número de amostras. Se o número de amostras for suficientemente elevado, em princípio, esta é a variância dessa sua variável aleatória gaussiana de média nula. E aí você tira a raiz quadrada e acha o desvio padrão. Acha o desvio padrão, a reta está determinada, porque o coeficiente de espalhamento está determinado, o ângulo alfa está determinado, o coeficiente de reflexão está determinado, essas alturas de distância estão determinadas, você conclui o seu modelo. Então, você já viu que esse é um modelo para ser utilizado junto com um software. Ele não é complicado, mas é chato fazer essas contas todas. E aí você transformou o seu terreno rugoso num terreno plano equivalente. A gente vai parar depois de responder as perguntas, a gente vai parar a aula por aqui. O exercício, depois eu faço esse comentário na próxima aula, o exercício que vem depois, a gente resolve no início da próxima aula. No início da próxima aula a gente faz uma rapidíssima revisão do que a gente viu hoje e resolve esse exercício, tá? Na próxima quinta-feira. Alguma pergunta, pessoal? Não só da aula, mas da disciplina em si, neste novo normal?
Só o Bruno Lima. Ô, Kaique, você chegou a entrar em contato com o Bruno Lima? Ele te respondeu alguma coisa? Ou... Eu nem tenho contato dele, para te falar a Tá. verdade, então. Vou mandar. A aula está sendo gravada, vou parar de gravar a aula agora, antes que eu me esqueça. Eu vou mandar o e-mail para ele